De viajarmos pelo espaço com o Miguel Gonçalves para a última fronteira. Miguel, muito bom dia, estás em Castelo Branco. Bom dia, Jorge. E começamos com a Lua. E começamos com, precisamente, a Lua. Chama-se LADEE e é a nova companheira da Terra que se dirige para a Lua. Partiu esta madrugada de Virgínia, nos Estados Unidos. É uma sonda mais ou menos do tamanho que passa a publicidade de um carrinho Smart, pesa perto de 380 kg e é uma missão baratinha. Foi utilizada para, enfim, foi aproveitada, ou foram aproveitados vários componentes, outras experiências tecnológicas para construir esta missão. Começou logo pelo foguete lançador, o Minotauro 5, que é um aproveitamento de mísseis balísticos intercontinentais. Logo aí poupou-se imenso dinheiro. E depois foi uma sonda construída também em módulos. Poupa-se também imenso dinheiro e utilizam-se esses módulos para outras missões espaciais. E esta sonda, a LADEE, vai ter um período de cerca de 160 dias, vai andar primeiramente a 250 km acima da superfície da Lua, depois entre 20 a 60 km, e terá como principais objetivos estudar a atmosfera, e a atmosfera, dizer ou falar da atmosfera na Lua é ser generoso com o termo da atmosfera, mas também a superfície da Lua, nomeadamente um dos componentes mais intrigantes que a Lua tem e que os astronautas da Apollo sentiram quase na pele, que é o famoso, às vezes perigoso, pó lunar. Ora, vamos começar pela atmosfera. Chamar atmosfera à Lua é ser, de facto, muito simpático. Estamos a falar de uma atmosfera que tem cerca de 1/100.000 avos da espessura da atmosfera da Terra. É mais ou menos aquela atmosfera que sente a Estação Espacial Internacional. E, além disso, não é bem uma atmosfera. Na nossa atmosfera nós temos os átomos da atmosfera a chocarem entre si e isso, enfim, também transmite calor na nossa atmosfera. Os átomos nesta atmosfera da Lua chocam diretamente com a superfície da Lua. É aquilo que os cientistas chamam de exosfera e que nós, eventualmente, também podemos encontrar noutros corpos do Sistema Solar. Daí a importância também desta missão. É que vai estudar uma exosfera. A exosfera que nós temos mais próxima é da Lua e este tipo de atmosferas, ou estas exosferas, podemos encontrar noutras partes do Sistema Solar. A componente do pó é, de facto, a mais importante nesta missão e a mais interessante e intrigante. Os astronautas das missões Apollo detectaram um fenómeno curiosíssimo. Cerca de 10 segundos antes do nascer do Sol e 10 segundos depois do pôr do Sol na Lua, eles encontraram uma espécie de um grande brilho poeirento ligeiramente acima da superfície da Lua. E logo nessa altura ficou o mistério no ar, literalmente no ar. O que é que seria aquele fenómeno? Ora, há uma teoria que tenta explicar este fenómeno. Aparentemente será poeira da Lua que fica eletricamente carregada com a presença do Sol, das partículas do Sol, da radiação ultravioleta do Sol. E que, portanto, quando há esse nascer e esse pôr do Sol, quando há essa separação, digamos assim, entre o dia e a noite, há esse levantamento do pó, de partículas eletricamente carregadas, e é um fenómeno extremamente interessante porque, eventualmente, até podemos encontrar esse tipo de fenómenos, novamente, noutros corpos do Sistema Solar. Portanto, esta é uma missão que foi à Lua também para tentar descobrir, tentar dizer-nos o que é que futuramente, noutros planos mais, digamos, terrestres de exploração, até enfim, eu não gosto muito do termo, mas de colonização da Lua, que tipo de dificuldades nós podemos encontrar. Uma última nota para outro aspecto absolutamente inovador nesta missão. Será a primeira missão que, de uma maneira integral, vai utilizar um sistema de comunicação inovador, ou quase inovador. Ao contrário das outras missões em que foi utilizada a radiofrequência, as ondas de rádio para transmitir dados, pela primeira vez temos uma missão que vai utilizar a comunicação por laser. E isso permite comunicar 6 vezes mais dados, com 25% menos da potência, e será mais ou menos tentar enviar simultaneamente 100 canais de alta definição. E torna-se particularmente urgente este tipo de comunicações muito mais avançadas porque as atuais missões já têm uma grande quantidade de dados e de grandes precisões que precisam de cada vez mais largura de banda, digamos assim, para poder enviar este tipo de dados com segurança. E, portanto, exigia-se outro tipo de comunicação. E este é, de facto, algo também revolucionário e, quem sabe, se um dia não pode ser utilizado noutro tipo de comunicações na Terra.
Avancemos com outro assunto nesta rubrica, com os bizarros alinhamentos das nebulosas planetárias. A nebulosa planetária é provavelmente, muito provavelmente, aquilo que será a parte final da vida de uma estrela mais ou menos como o Sol. O fim do nosso Sol não será estrondoso, não será espetacular, será, sobretudo, belo. É o caso que nós estamos a ver algumas imagens de nebulosas planetárias e corresponde ao envio para o espaço das camadas mais exteriores de uma estrela como o do Sol, que tem vários componentes e, portanto, essas diferenças nos componentes permitem dar outras tonalidades, várias tonalidades a estes corpos celestes. Portanto, são uma forma de morte estelar de uma estrela como o nosso Sol. E a notícia da semana é que o Observatório Europeu do Sul, em conjunto com o Telescópio Espacial Hubble, olhou para umas zonas mais centrais da nossa galáxia e estudou cerca de 100 nebulosas planetárias, dividiu-as em 3 grupos e descobriu que num dos grupos destas nebulosas planetárias, aquele grupo mais bizarro, digamos assim, mais invulgar, que são as chamadas nebulosas planetárias bipolares, elas têm um estranho alinhamento. Só o facto de terem um alinhamento já é em si extremamente estranho. Cada nebulosa planetária tem uma história própria e a forma, digamos assim, da nebulosa planetária depende de vários fatores, como, por exemplo, se temos uma estrela ou se é um binário, ou se são 2 estrelas a girar uma à volta da outra, ou se tem vários planetas à volta dessa estrela. Portanto, há todo um conjunto de fatores que contribuem para formas diferentes nestas nebulosas planetárias. E, portanto, termos nebulosas planetárias que estão alinhadas, em termos da sua orientação espacial, é surpreendente. E mais surpreendente é encontrarmos este alinhamento precisamente no centro da nossa galáxia, que é no fundo a grande metrópole da Via Láctea. Há uma enorme concentração de tudo e mais alguma coisa no centro da nossa galáxia. Ora, os cientistas acham isto tudo muito bizarro, mas apresentam uma explicação. Isto pode estar relacionado com um fortíssimo campo magnético que se situa no centro da nossa galáxia e que, pelos vistos, é muito mais importante e consegue afetar muito mais a população, os corpos celestes, até mesmo da própria galáxia, do que aquilo que se pensava. Miguel, estamos mesmo quase a chegar ao fim desta nossa rubrica e dou-te 30 segundos para falarmos deste nascimento estelar que foi atribulado. Muito rapidamente, porque de facto os partos estelares também têm as suas dificuldades. É mais uma imagem do Hubble, de um conjunto, uma espécie de um casulo de matéria, é este precisamente que nós estamos a ver, tem um ano-luz de comprimento e se situa a cerca de 4.600 anos-luz de nós. E o que nós estamos a ver é matéria que muito provavelmente vai colapsar sobre si própria para formar uma estrela, mas tem aqui um grande problema. É que, como podemos ver no canto superior direito nesta imagem, isto está rodeado de cerca de 65 estrelas muito jovens, extremamente violentas, com ventos estelares muito elevados e que podem perturbar esta concentração de matéria que pode dar origem a uma estrela. Ora, e para além destas 65 estrelas, estão mais distantes cerca de 500 outras estrelas, também com os seus ventos estelares, que podem, no fundo, perturbar este nascimento de estrelas. Portanto, é um exemplo interessante de como os próprios partos estelares podem ter as suas complicações cósmicas. Muito bem, Miguel. Muito obrigado por esta presença. Obrigado, Jorge. Bom dia. Obrigado. Bom fim de semana.